Olá, como estão os nossos estudantes de profecia? Especialmente do livro de Daniel. Nossa, eu gostei muito dos comentários de vocês essa semana. Muita gente comentando, muita gente se inscrevendo no canal, né? No canal Chegou a Hora. Gente nova estudando Daniel, né? É isso que é bom, né? Então, dê o seu positivo, comente, compartilhe com outras pessoas. Vamos aumentar o número de estudantes das profecias, especialmente a profecia de Daniel. Alguém disse assim, nossa, está acabando. Não acaba não, a gente começa o Apocalipse e vai adiante, né? Vamos estudar as profecias apocalípticas, porque esse é o canal Chegou a Hora, porque eu creio que chegou a hora da volta de Jesus, né? Estamos estudando aí o livro de Daniel. Deixa eu ler um texto para vocês de Daniel capítulo 12. Não chegamos no 12 ainda, mas vamos ler Daniel 12, 9 e 10. Olha o que diz aí. Ele, o anjo, respondeu, vai Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Então, a gente pode pedir a sabedoria de Deus para compreender as profecias da Bíblia Sagrada, as profecias de Daniel, né? E caso você precise de sabedoria, nós temos a promessa de sabedoria. Aqui é um conselho do livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então vamos orar, vamos pedir a sabedoria que vem do alto. Ore comigo. Querido Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Vamos continuar nosso estudo da profecia de Daniel, capítulo 11. Por isso te pedimos sabedoria para compreendermos a mensagem que o Senhor tem para cada um de nós hoje. Abra nossa mente, nos ajude a sermos sábios pelo Espírito Santo. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje vamos estudar sobre Daniel, capítulo 11, mas é a parte 2, a gente já começou aí, né? Daniel capítulo 11. E a gente vem falando de uma guerra prolongada em Israel. E alguém comentou assim, foi mais de uma pessoa, mas vem cá, Israel não tem mais nenhuma importância, o Messias veio, eles recusaram o Messias, então a partir de agora, desde o ano 34, né, de acordo com a profecia de Daniel, capítulo 9 ali, né, no ano 34, quando apedrejaram Estevão, eles recusaram o Messias, então Israel não está mais na profecia. Não, não é verdade, eu não creio assim. Eu também não creio que Israel seja parte da profecia final, como alguns colocam, que haverá 144 mil judeus que não se contaminam com mulheres e vão sair pregando por aí. Eu não creio dessa forma. Mas eu acredito que o anjo foi contando a Daniel o que ia acontecer ao povo dele, ao povo de Israel, até o tempo do fim. Então nós temos que olhar para Israel e perceber os sinais. Israel também é um sinal do tempo do fim. Na verdade, existem coisas que estão conectadas com aquele lugar até mesmo depois do milênio. Vejam que o livro do Apocalipse mostra, e nós vamos estudar o livro do Apocalipse, que a Nova Jerusalém vai descer aonde? Em Israel. Então, veja, Satanás tem uma raiva daquele lugar. Era o lugar onde o templo do Senhor estava, onde ele se manifestou, visivelmente no lugar santo dos santos. E naquele lugar, Satanás plantou ali uma mesquita, né? Eu vou dizer para vocês, as notícias dessa semana, ou desses últimos dias, mostram que o capítulo 11 vai se cumprir dessa maneira. Nós estamos vendo aí uma guerra prolongada em Israel, é o que o anjo falou. Uma grande guerra, um grande conflito, uma guerra prolongada em Israel. E nós estamos vendo agora esse movimento que pode desembocar numa terceira guerra mundial, um verdadeiro Armagedon. Que, aliás, alguns creem é uma profecia também, né? No Apocalipse.
Vejam vocês que coisa impressionante. Vocês vão estudar comigo, vocês vão perceber o porquê que eu acredito que essas guerras de hoje têm a ver com o final dos tempos. Nós estamos chegando ao finalzinho de Daniel capítulo 11. Finalzinho, né? Ai, ai, ai. A região de Israel está fervendo. As notícias estão fervendo ali. Com essas últimas notícias que eles eliminaram uma pessoa no Líbano, na capital do Líbano, as pessoas estão fugindo. As pessoas de outros países, americanos, brasileiros e outros países, estão saindo do país. O aeroporto tem estado ali fervendo com pessoas saindo do país, porque teme uma guerra de maiores proporções. Também com essa explosão que houve no Irã, todo mundo está olhando ali. O Irã é a Pérsia, né? De antigamente, né? As pessoas estão olhando para ali, como é que Israel vai e ataca um local dentro do Irã e elimina uma pessoa lá dentro. E agora o Irã vai revidar, vai começar uma guerra regional que pode se estender por outros locais, pode fechar o Golfo e com isso o preço do petróleo vai lá para as alturas e o dólar vai para as alturas e a economia vai entrar em colapso. Vejam, aquele lugarzinho é um barril de pólvora, né? É um barril de pólvora. Vocês perceberam, por exemplo, os ataques de Israel? Israel foi e atacou o porto de Iêmen. Por quê? Porque eles já haviam atacado também Tel Aviv, né? E as notícias estão aí. As pessoas estão vendo as coisas acontecerem. E a guerra hoje é através de mísseis, através de drones, aviões supersônicos. Aí Israel vai e ataca o Irã. Explosões acontecem ali, né? E o Irã quer revidar e manda também drones e tudo mais. Impressionante os países que ajudam. Por exemplo, essa semana, os Estados Unidos levou uma tropa para aquela região. E isso está em Daniel capítulo 11 também, mais para o final. Porque isso, quando chegar no nosso tempo, a gente está estudando aí ao longo da história. Porque o anjo foi contando a Daniel o que ia acontecer desde a época dele, passando por nossa época e indo até a volta de Jesus. Sim, é isso que está em Daniel. Então nós vimos esses ataques de Israel. Israel atacando a capital do Líbano, Beirute. Isso deixou aquele povo ali, as pessoas que tocam o terror nos outros, né? Com muita raiva, e responderam, né? É por isso que Ellen White, quando ela diz assim, o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo, logo se darão as cenas de perturbação das quais falam as profecias. Eu vou dizer para vocês, logo se darão as cenas que aparecem lá no finalzinho do capítulo 11. Logo a gente vai chegar lá. Eu não sei como fazer isso ficar curto, porque eu tenho que explicar. E ao explicar fica longo, viu? Então, não sei, vai assistindo devagar aí, pouco a pouco. Esse vídeo vai ficar longo. Com certeza 1 hora ou mais. Para estudar apenas mais uma parte, não vou conseguir terminar o Daniel 11, não. E vejam, eu estou estudando Daniel a partir do princípio de que é literal o cumprimento da profecia. Apenas foram omitidos os personagens. Eu usei o exemplo do futebol aí no vídeo passado, alguém não gostou. Falou, não usa futebol não, pastor, futebol é muito violento e tal. Mas é que é uma disputa, né? Eu poderia usar o basquetebol, então, é um time contra outro time. Foi omitido ali os personagens e você não sabe o que está acontecendo na guerra, né? Quem venceu e tudo mais. E eu estou preenchendo Daniel capítulo 11 com os personagens da história até chegar no nosso tempo, e aí eu vou tentar identificar quais podem ser os personagens, porque quando não aconteceu ainda fica um pouco mais difícil de você perceber, né? Mas o que a gente tem visto hoje nas notícias são perguntas assim: vamos viver a Terceira Guerra Mundial? A gente vê a notícia, a OTAN convoca soldados, há risco de uma Terceira Guerra Mundial. Rússia alerta para risco de uma Terceira Guerra Mundial. A Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial está para começar? Então vejam vocês, são perguntas que estão hoje na boca do povo.
É por isso que Ellen White diz: o mundo está agitado pelo espírito da guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel quase atingiu o seu cumprimento final. Quase. Estamos lá. E o anjo, não fui eu, é o anjo que falou. Daniel, agora vim explicar-lhe o que acontecerá com o povo judeu, o povo de Israel, no futuro. E o anjo começou a explicar. E ele fala, pois a visão se refere a uma época futura. Ou seja, o cumprimento da profecia não ia se cumprir na época de Daniel, ela ia se cumprindo, porque ele estava contando a história futura do povo de Israel. As guerras que estavam em volta ali daquele local, em volta da região de Israel. Porque a profecia, eu tenho dito para vocês, é a história escrita antecipadamente, antes que as coisas acontecem, né? E Daniel 11 é uma profecia em cumprimento. Eu sei que Daniel, de forma geral, é uma profecia em cumprimento. No caso de Daniel 2 ainda falta pedra, no caso de Daniel 7 estamos ali no julgamento, Daniel 8 também no período do julgamento, não é? Mas Daniel 11 nós estamos vendo os movimentos acontecendo e é um sinal também que a segunda vinda de Jesus está próxima. E é uma guerra prolongada, sabe? Quem vai a Israel, eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes a Israel. E se não tivesse guerra, eu queria ir de novo. Eu já fui lá em época de guerra. Em 1992, eu passei por Jenin, que fica na Cisjordânia, né? A cidade estava em guerra. Nossa, que medo. Né? Tudo destruído. Né? As ruas esburacadas. E o motorista aí desviando dos buracos e falava assim, se o carro quebrar, a gente vai morrer. A gente vai morrer. Ele estava apavorado, né? E eu comecei a ficar também. Então, marcas de guerra. Aí paramos lá em frente ao Poço de Jacó, né? Ali o centro da intifada naquela época, e havia um tanque assim, em frente ali, né? Com uma camuflagem em cima e soldados em volta. A coisa estava feia. Depois voltei de novo, em 2006, de novo, bombardeios em Gaza. Israel é uma guerra prolongada. E se você vai ali na cidade velha de Jerusalém e visita, por exemplo, o Monte Sião, tem a Porta de Sião, toda com sinais de bala. Sinais de guerra. Essa é a guerra mais atual, né? A guerra mais recente. Guerras mais atuais que aconteceram, mas eu passei para vocês a semana passada aqui vários conflitos recentes que aparecem desde a formação do novo Estado de Israel em 1948, como vários países têm se movimentado, é uma guerra prolongada em Israel, ela parece que não termina, né? Por isso que em Daniel 10, verso 1, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, e a palavra era verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. E continua o anjo dizendo no capítulo 10, verso 14, agora vim explicar-lhe o que acontecerá com o povo judeu, o povo de Israel, no futuro. Né? E nós, estudando ali Daniel capítulo 11, verso 2, vimos que trata da Medo-Pérsia, o período da Medo-Pérsia. Daniel estava vivendo naquele período, mas o Gabriel começou a falar para ele. E vocês percebem que eu fui colocando os personagens que não estão lá na Bíblia, mas são personagens da história que quando você coloca, aí você compreende o que o anjo está falando. Porque o anjo omite os personagens ao longo do capítulo 11. E quando você coloca os personagens, você percebe que Deus foi revelando isso antes que acontecesse. Cada detalhe. Então, diz lá Daniel 11:2, com os personagens colocados, agora eu, Gabriel, o anjo, né, te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, Cambises, Esmerdes e Dario I. E o quarto, que é Xerxes, o Assuero, será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte. Ele tinha um grande exército. Por suas riquezas empregará tudo contra o reino da Grécia. Então já introduz o próximo reino, que é o reino da Grécia, né? E eu até tenho colocado um paráfrase
Ou seja, com as minhas palavras, o que quer dizer esse verso? Então coloquei aí. Vou lhe dizer a verdade. Existirão mais 3 reis aqui na Pérsia, Cambises, Esmedes e Dario I. Depois virá um chamado Xerxes, que será o mais rico de todos. Com toda essa riqueza, será muito forte e empregará tudo contra o reino da Grécia. E o reino da Medo-Pérsia, ele durou aí do ano 539 até o ano 331. E aí eu coloquei a linha do tempo que Daniel capítulo 11, verso 2 se refere à Medo-Pérsia. Lembrem-se sempre que por trás das guerras nós temos quem? O dragão, Lúcifer, o inimigo, o diabo, os demônios. As guerras estão eles por trás. E também a Daniel foi assegurado quem era o defensor do povo dele. O defensor dele quem é? Lá dizia, no verso 21, ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles a não ser Miguel, o vosso príncipe. Então Miguel, Jesus, é o defensor do povo de Israel, do povo de Deus. Então, Daniel capítulo 11, verso 2, se refere ao período da Medo-Pérsia, que em Daniel 2 era o peito e braço de prata, né? O urso, o carneiro, e agora Daniel 11, verso 2 trata desse período, o período da Medo-Pérsia. Só um versículo, por isso que foi mais rápido. Agora nós vamos entrar no próximo reino, que é o reino da Grécia, e vai ser um pouco mais demorado, porque tem muitos detalhes, né? Mas percebam que profecia é a história escrita antecipadamente. Vamos relembrar aqui. Então, o tema de Daniel é o grande conflito. Temos Miguel, Jesus e Satanás, o inimigo. O tema básico do livro de Daniel é o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E a vitória de Deus e aqueles que estiverem ao seu lado. Então hoje, Daniel capítulo 11, Daniel e o grande conflito, é a parte 2, né? E eu dei como título aí, Grande Conflito da Grécia em Israel. A Grécia em Israel. Vamos agora verso a verso e vamos preenchendo aqueles personagens que não estão ali. Daniel 11, verso 3 diz o seguinte: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Então veja, já tem um ponto de interrogação. Depois se levantará um rei poderoso. Que rei é esse? Que rei seria esse? Né? Vejam, a guerra está continuando em Israel. Lá no caso agora, naquele período, né? Nós temos ali o Império Persa, o mapa do Império Persa. Nós temos ali Israel e temos Miguel, o defensor do povo de Deus. Mas agora as coisas não mudam. Israel ainda está lá no mesmo lugar. Talvez um pouco diferente e tal, mas está lá. E agora, os inimigos parece que são quase os mesmos. Vejam, o Irã é a antiga Pérsia, né? E é inimigo lá também. Que coisa impressionante, né? E agora vamos para a próxima etapa, o período da Grécia. Lembra que a Grécia, quando estudamos Daniel 2, se referia ao ventre, ao leopardo e ao bode, né? Daniel 7, o leopardo, e o bode, Daniel capítulo 8. Então, hoje vamos estudar sobre a Grécia. A Grécia entra aqui como o novo império. Né? E o que tem a ver isso com o verso 3? Quem é esse rei poderoso que se levantará? Né? Então, vou colocar aí logo de cara. Depois se levantará um rei poderoso que é Alexandre o Grande, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Surge então a Grécia com Alexandre o Grande, esse reino poderoso. Ele praticamente teve 3 batalhas que deu a ele um domínio, a expansão do Império Macedônico, né? Do reino macedônico. Né? As principais batalhas de Alexandre o Grande, pelo menos em seu início, é a de Grânico no ano 334, a de Isso no ano 333 e de Arbela, Galgamelo no ano 331. Tudo isso antes de Cristo, né? E aí você tem nesse mapa a localização. Ele vem vindo lá da região da Grécia e vem vindo, né? Veja, Grânico, Isso, Arbela e Israel está ali.
vai se aproximando, e chega um momento que ele domina sobre Israel também, né? Eu vou parafrasear aqui o verso 3. Diz assim: depois do Império Persa, um novo reino surgirá. Será o Império Grego. O líder desse reino será muito poderoso. Seu nome será Alexandre o Grande. Ele terá um imenso território para dominar e será o maior império até então. Ele terá poder para fazer o que quiser. Alexandre vem e ele conquista tão rapidamente aquela região toda, ele vai dominando, né? Eu coloquei algumas datas aí. 336, Alexandre assume o trono da Macedônia. 334, ou seja, 2 anos depois, cruza o Helesponto e inicia uma série de batalhas vitoriosas. Grânico, Isso, Tiro. E aí ele passa pela Palestina, conquista Gaza, entra então no Egito e em 331 funda a cidade de Alexandria, lá no Egito. O nome dele, né? Alexandre, Alexandria. Ele praticamente se torna um faraó do Egito também, né? E em 323 estabeleceu a sua capital na Babilônia. Mas olha o que acontece com Alexandre. Veja, nada disso tinha acontecido ainda. O anjo está contando para Daniel o que aconteceria. Agora, como já aconteceu, a gente coloca os personagens lá atrás e percebe como o anjo foi antecipando isso, né? Olha o verso 4. Mas no auge, diz o anjo, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Ah, o seu reino seria dividido. Ele morre. Ele morreu no ano 323 a.C., tinha cerca de 32 anos, alguns colocam 33, dizem que ele morreu com a idade de Jesus Cristo, né? Morreu lá no antigo palácio de Nabucodonosor. Algumas pessoas dizem que ele decidiu tomar uma taça de vinho para cada ano que ele tinha vivido e foi isso que o matou. Outros dizem que ele pegou malária ou febre dos pântanos. Outros dizem que foi uma maldição porque ele pensou em reconstruir a Torre de Babel, né? O fato é que ele tinha um meio-irmão, um filho pequeno, e os 2 foram assassinados, e ele não deixou herdeiros. Por isso que o verso 4 diz assim, mas no auge o seu reino será quebrado. Ele morreu, né? Repartido para os 4 ventos do céu, e seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Como é que o anjo sabia disso, meu pai? Vejam que essa profecia nós já estudamos em Daniel capítulo 7, onde é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, simbolizando essa divisão em 4 também, né? E também na Daniel capítulo 8, um bode que tem 4 chifres, também simbolizando essa divisão. O reino, na verdade, foi dividido entre os seus generais. Cassandro ficou com um pedacinho lá da Grécia hoje em dia, né? Lá em cima. Licímaco ficou essa parte aí mais perto da Turquia de hoje em dia. Seleuco ficou com essa parte aí do Irã, da Pérsia daquela época, né? E Ptolomeu ficou com a parte assim de baixo, que é o Egito. Então essa foi a divisão que foi feita do império em 4 partes. Exatamente como o anjo havia predito. Por isso tem gente que não crê, é incrédulo, fala assim, não, Daniel não pode ter sido escrito antes que essas coisas acontecessem. É impossível alguém saber o que vai acontecer com tantos detalhes. Impressionante, vocês vão ver quando vai chegando na nossa época. Os detalhes que existem em Daniel 11 também com a nossa época, o tempo que a gente está vivendo, né? Eu gosto de ler também em outras versões a Bíblia, o mesmo texto, porque às vezes, numa outra versão, a gente compreende melhor. Na Nova Versão Internacional diz assim, então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Alexandre, né? A Bíblia na linguagem de hoje diz assim, depois aparecerá outro rei muito valente, o seu reino será imenso e ele fará o que quiser. Olhe como diz a Nova Versão Internacional. Depois que ele surgir, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu.
não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e dado a outros. Na Bíblia, na linguagem de hoje, mas quando o seu poder chegar ao máximo, o seu reino será desfeito e dividido em 4 partes. Os reis que vão ficar no lugar dele não serão seus descendentes e não terão o mesmo poder que ele tinha. Isso realmente aconteceu, né? E aí, colocando com as minhas palavras, mas no auge do império da Grécia, Alexandre morrerá, e o reino não passará aos seus herdeiros, mas será dividido em 4 partes. A parte oeste ficará com Cassandro, a parte norte ficará com Lisímaco, o leste ficará com Seleuco e a parte sul ficará com Ptolomeu. Vejam vocês que essa divisão em 4, né? No livro Daniel, um guia do estudioso, escrito pelo PhD William Shea, ele diz assim: Alexandre tinha um filho quando morreu, mas este filho não herdou nenhuma parte do império do pai. O reino foi dividido para os 4 ventos do céu, ou para os 4 pontos cardeais. Essa é a mesma linguagem usada em Daniel 8:8, que se refere à divisão do império de Alexandre em 4 chifres, ou reinos, que foram controlados por seus generais. Ele continua dizendo, essas divisões também foram estudadas em Daniel capítulo 7, 8, onde são representados por 4 cabeças e 4 asas no leopardo, Daniel 7, verso 6, e por 4 chifres na cabeça do bode, Daniel 8, 8 e 22. Então vejam vocês, né? Essa divisão, como o anjo é falando isso. Quando você lê outro livro, esse é o livro do conferencista Kenneth Cox, já falecido, um livro chamado Daniel Puro e Simples. Ele diz assim, a divisão do reino em 4 partes durou pouco tempo, porque os 4 generais começaram a guerrear entre si. Primeiro Lisímaco venceu Cassandro, então Seleuco matou Lisímaco em batalha, deixando Seleuco no norte e Ptolomeu no sul. Dessa forma, o reino foi dividido geograficamente entre o rei do norte e o rei do sul, que era o que havia restado do Império Greco-Macedônico. Ele coloca assim porque, a partir daqui, apenas 2 reinos vão se tornar mais importantes, porque são os reinos que estão acima de Israel, ao norte, e ao sul de Israel, né? Então você tem aí o rei do norte, que é Seleuco, e o rei do sul, que é Ptolomeu. São os primeiros generais. E no centro está Israel. A gente vai ver que esses 2 se destacam dentro da profecia, porque o anjo falou assim, Daniel, eu vou contar para você o que vai acontecer com o seu povo. Então, tudo que envolve Israel, que ele vai dizer, que são esses 2 reinos que estão próximos. Porque de vez em quando ele estava sob o domínio do rei do sul, Ptolomeu, muitas vezes estava sob domínio de Seleuco, o rei do norte. Então, a gente vai vendo essa mudança de norte e de sul, sob o domínio sobre Israel. É, muito interessante. Então nós temos o rei do norte, nesse período, é um sujeito chamado Seleuco, e o rei do sul é um sujeito chamado Ptolomeu. Eram generais, né? Então um ficou lá mais para o lado da Síria, e o outro ficou lá para o sul, do lado do Egito, né? E inclusive isso está na história, né? O comentário bíblico adventista, por exemplo, diz assim, uma das inscrições mais conhecidas do sul da Arábia, chamado Glaser 1155, se refere a uma guerra entre a Pérsia e o Egito e chama os respectivos reis de Senhor do Norte, Senhor do Sul. Então vejam, até nas inscrições daquela época se dizia Senhor do Norte, Senhor do Sul. No livro Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, de Mervyn Maxwell, ele diz assim, os termos Rei do Norte e Rei do Sul aparecem frequentemente em Daniel 11. Eles designam inicialmente as pessoas que controlavam a Síria e o Egito, países que ficavam ao norte e ao sul de Jerusalém, respectivamente. Então, nós vamos ter 2 povos. Ao norte, comandado por Seleuco, deu origem ao que a gente chama de os Seleucidas. E ao sul, por causa de Ptolomeu, deu origem aos Ptolomaicos. Então, ao norte os Seleucidas,
ao sul os ptolomaicos, né? E no meio está Israel ali, né? Sofrendo a influência dos dois. Os ptolomaicos guerreando com os Seleucidas guerreando com os ptolomaicos, e Israel sofrendo ali no meio. E é isso que o anjo começa a contar para Daniel. Vamos ver o que ele conta. 11, verso 5. Não tinha acontecido ainda na época de Daniel. Hoje aconteceu, por isso que a gente vai preenchendo os personagens e vocês vão vendo como o anjo já sabia as coisas, né? Sabido esse anjo, viu? Impressionante. Diz assim, o rei do sul, que é esse rei do sul, será forte, como também um de seus príncipes. Quem é esse príncipe? Esse será mais forte do que ele. E reinará e será grande o seu domínio. Então nós temos aí os reis desse período. O rei do norte nesse período, que é o ano 312 a 281 no norte, era Seleuco I Nicator, ou Nicator. E o rei do sul, ele era o Ptolomeu I Soter, 323 a 280 a.C. A capital lá do norte era Antioquia. E a capital do sul era Alexandria, no Egito, né? Então, esses eram os dois lugares. E no meio está ali Israel, Jerusalém, né? Sofrendo as consequências, né? Existe um outro livro chamado Daniel, o Profeta do Juízo, que foi escrito pelo pastor e professor e doutor PhD Siegfried Schwantz. Ele diz assim, das divisões do Império de Alexandre, duas recebem uma atenção particular. O Reino do Sul e o Reino do Norte. Pela simples razão que primeiro um e depois o outro controlaram o território de Israel. Do ponto de vista da história da redenção, acontecimentos políticos adquirem significado no momento em que têm relação com o povo de Deus. Em vista do verso 8, não há dúvida de que o Reino do Sul é o Egito, governado pelos Ptolomeus, ao passo que o do norte é a Síria, governada pelos Seleucidas. Então, vamos completar aí o 11, verso 5. O rei do sul, Ptolomeu I Soter, será forte, como também um dos seus príncipes, Seleuco I Nicator. Esse será mais forte do que ele, Ptolomeu I Soter, e reinará e será grande o seu domínio. Então está dizendo aí que o rei do sul vai ser forte, mas um dos seus príncipes, que iria depois, um tal de Seleuco, ia ser mais forte do que ele. Ia reinar com grande domínio. Vou colocar aí com minhas palavras. Diz assim, o rei do sul, Ptolomeu I Soter, será um forte rei no Egito, mas um de seus príncipes, Seleuco I Nicator, será mais forte do que ele, porque ele reinará com grande poder sobre o reino do norte, a Síria. Quando eu leio, por exemplo, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim, o rei do Egito será poderoso, mas um de seus generais será mais poderoso ainda e governará um reino maior. A história mostra isso, sabe? Um dos generais do rei do sul, ele começa a dominar o reino do norte e se torna mais forte ainda. É isso que explica o professor Schwantz no seu livro. Ele diz assim, a história complicada da relação entre os dois reinos começa com o rei do sul, Ptolomeu I Soter, 306 a 283 a.C. Firme no trono. Seu adversário principal foi Seleuco I Nicator, 305 a 280 a.C., aqui chamado um de seus príncipes. Essa maneira de designar Seleuco é apropriada porque quando foi vencido por seu rival Antígono, em 316 a.C., ele se colocou sob a proteção de Ptolomeu. Posteriormente, Seleuco assistiu Ptolomeu na Batalha de Gaza, olha a Palestina e Israel entrando no jogo, né? 312 a.C., na qual Demétrio, filho de Antígono, foi vencido. No mesmo ano, Seleuco recuperou o controle de Babilônia e gradualmente estendeu sua autoridade do Helesponto, ou seja, lá do começo da Turquia, né, à fronteira da Índia, enorme, muito maior que o Egito. O ano 312 a.C. marca o começo da Era Seleucida, usada para datar os acontecimentos em 1º e 2º Macabeus, que são livros apócrifos que você encontra na Bíblia Católica. O historiador grego Arriano chama Seleuco o maior dos reis que sucederam a Alexandre.
a mentalidade mais real e dominador do mais vasto território depois de Alexandre. Então nós temos aí o rei do norte, Seleuco I Nicátor, que dominou do ano 312 a 281, né, nessa região ao norte de Israel. E aí os que vieram depois, eles adotam o nome Seleuco como o primeiro rei, ou o nome Antíoco. Antíoco. Vem de Antioquia, porque a capital era Antioquia, né? Então você tem uma lista, olha, a lista de reis aí, de governantes seleucidas. Seleuco I, Antíoco I, Antíoco II, Seleuco II, Seleuco III, Antíoco III, Seleuco IV, Antíoco IV, Antíoco V e muitos outros. Nós vamos ver esses personagens ao longo da história. Muitos desses nomes vão aparecer. E o Reino do Sul, que era dominado por Ptolomeu I Soter, nesse início, né, aí do verso 5, né, ele tinha como sua capital Alexandria e deu origem aos reis do sul, que eram chamados de Ptolomeus, ou um reino ptolomaico, né? Então aí tem o nome deles, ó, Ptolomeu I Soter, também chamado de Salvador, Ptolomeu II, Ptolomeu III, Ptolomeu IV, Ptolomeu V, Ptolomeu VI. Era um título como faraó, né? E as esposas também adotaram certos nomes, como Cleópatra, que vai aparecer também dentro da profecia e você vai ver, né? Deixa eu colocar aí um comentário desse período, do verso 5, desse início aí do rei do norte e rei do sul em relação a Israel. Diz assim: após a morte de Alexandre em 323 a.C., uma crise eclodiu entre os seus generais. Pérdicas nomeou Ptolomeu, um dos companheiros mais próximos de Alexandre, para ser governador do Egito. Ptolomeu governou o Egito a partir de 323 a.C. Em 305 a.C., ele conquistou o título de rei, como Ptolomeu I Soter. Esse Soter significa Salvador. Ele fundou a dinastia ptolomaica que governaria o Egito por quase 300 anos. Todos os governantes masculinos da dinastia levaram o nome Ptolomeu, enquanto princesas e rainhas preferiram os nomes Cleópatra, Arsinoe e Berenice. Eram os nomes das princesas. Então nós vamos ver aí, ao longo do capítulo 11, esse rei do norte, os Seleucidas, durante um período, e os Ptolomaicos, um outro período, e lá no meio está Israel. Claro que esses reis do norte e do sul estavam dominados também pelo o espírito do mal, né? Eles vão, inclusive, alguns pensar que eram deuses. E no meio está Israel. E quem é o príncipe defensor de Israel? Miguel, né? Vamos para o verso 6. Vai devagar, né? Vai devagar, mas é a história, é a profecia. O anjo está contando isso para Daniel. Falou: Daniel, vou contar para você o que vai acontecer com o seu povo no futuro. E ele vai contando. Vai chegar uma hora que vai chegar no nosso tempo. Nosso tempo está fervendo. Não vejo a hora de a gente chegar lá. Mas é importante a gente passar todo o processo para ver como o anjo previu o que ia acontecer e se ele acertou no passado, vai acertar no nosso tempo também. Diz assim o verso 6. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte. Perceba que eu estou pondo o rei do sul em amarelo e o rei do norte em laranja, para você conseguir distinguir. Rei do sul mais ao Egito, né? Rei do norte mais a Pérsia, ao norte de Israel. Para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Veja, nós temos aí um monte de ponto de interrogação, é muito personagem que não está colocado, o anjo vai colocando aí a história sem os personagens. Igual eu falei lá do futebol, que não era para falar, alguém não gostou, né? Ou um time de basquete, não importa. Vai contando, narrando o time, a partida e não coloca os personagens. É o que aconteceu aí com o anjo, né? Mas hoje a história já passou, a gente coloca. Mas vejam aí onde está o ponto de interrogação. Quem é o rei do sul nesse momento? Quem é o rei do norte nesse momento?
né? Quem é ela, essa filha que vai casar, né? E por que não vai conservar a sua força? O que aconteceu? Quem que é que fala aí nesses pontos de interrogação? Quem seriam os personagens? Vamos dar uma olhada, né? Vamos dar uma olhada. Antes de olhar, vamos ver na nova tradução na linguagem de hoje. Pode ser que ajude um pouquinho. Diz assim: depois de alguns anos, o rei do Egito e o rei da Síria, ó, já ajudou um pouco, né? Farão um acordo e o rei do Egito dará a sua filha em casamento ao rei da Síria, para garantir a paz entre as duas nações. Porém, o plano fracassará, pois ela, o marido, o filho e os empregados serão todos assassinados. Olha, agora já ficou mais fácil a gente compreender aí quando se coloca na linguagem de hoje, né? Mas mesmo assim está faltando alguns personagens, né? Vamos ver na nova versão internacional? Diz assim: depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte, junto com sua escolta real, e com seu pai, e com aquele que a apoiou. Nós temos várias explicações aí. Eu escolhi um trechinho da explicação do Dr. Schwantz. O professor Schwantz diz assim: a melhor interpretação desse verso é que nele vê uma referência a acontecimentos que transcorrem 35 anos mais tarde, quando Antíoco II, do ano 261 a 246 a.C., lá o rei do norte, desposou Berenice, que era filha de Ptolomeu, rei do sul, por razões de Estado. Antíoco, ao mesmo tempo, divorciou-se de sua mulher e irmã, chamada Laodice. Essa tentativa de cimentar as relações entre o Egito e a Síria não teve êxito. Laodice, ou Laódice, alguns chamam de Laodiceia, né? Conseguiu fazer envenenar Berenice e seu filho, garantindo deste modo que o seu próprio filho Seleuco II subisse ao trono da Síria. Então, nós temos aqui a história sendo contada antecipadamente, né? A gente deve recordar uma vez mais que todos esses detalhes foram antecipados por Deus quase 300 anos antes que os fatos acontecessem. Então vamos preencher os personagens agora, sem ponto de interrogação, com os personagens. Diz assim: mas ao cabo de anos, eles se aliarão um com o outro. A filha, a Berenice, do rei do sul, Ptolomeu II, casará com o rei do norte, Antíoco, para estabelecer a concórdia. Ela, a Berenice, porém não conservará a força do seu braço, e ele, Antíoco, não permanecerá nem o seu braço, porque ela, a Berenice, será entregue, bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Maxwell, no seu livro Uma Nova Era segundo as Profecias de Daniel, comentando esse assunto, ele fala assim: Antíoco II divorciou-se de sua esposa Laodice a fim de poder casar com Berenice, filha de Ptolomeu II. Quando Ptolomeu faleceu, Antíoco separou-se da Berenice, filha de Ptolomeu II, e tornou a casar com Laodice. Mas ela conseguiu eliminar Antíoco, Berenice, o filho de Berenice, e todas as suas servas. Essa é a história, né? Essa é a história. Então nós temos aí nesse período da Grécia, que vai ali do ano 261 a 246, é desse período que trata o verso 6 do capítulo 11, nós temos Antíoco II Tel, que é o rei do norte, e Ptolomeu II Filadélfo, que é o rei do sul. E eles decidem fazer uma aliança através do casamento, né? O Ptolomeu II Filadélfo deu a sua filha Berenice em casamento para Antíoco II. E o anjo vai contar isso, nossa, séculos antes lá para Daniel. É impressionante como o anjo já sabia o que iria acontecer, né? O problema era que Antíoco II era casado com Laodice. Então, o que ele fez? Repudiou sua esposa Laodice e mandou ela para Éfeso. Falou: fica lá em Éfeso, minha filha. E ela foi. Aí Antíoco II casou então com a filha de Ptolomeu II Filadélfo, que era Berenice, e recebeu em troca um grande dote, né? Envolveu dinheiro na coisa, né?
Mas durante a sua permanência em Éfeso, a Laodice primeiro que ela estava assim, nervosa, né? Amargurada, mordida, chateada, né? Porque o marido tinha repudiado e casou com outra. Continuou a trabalhar nos bastidores para se tornar rainha de novo. E em 245, Antíoco II Tel abandonou Berenice e seu filho pequeno, também chamado Antíoco, na cidade de Antioquia, para viver novamente com Laodice na Ásia Menor. E o anjo foi antecipando tudo isso para Daniel. Laodice aproveitou a ocasião para envenenar Antíoco II Tel. Berenice e seu filho foram assassinados por lacaios de Laodice. Laodice também chamada de Laodiceia. Aí tem a figura dela em numa moeda, né? Esse era o rosto da Laodiceia, ou de Laodice, né? A cidade de Laodiceia com certeza recebeu o nome da princesa Laodice. Veja aí, vou colocar nas minhas palavras o verso 6 de Daniel, capítulo 11. Depois de poucos anos, o rei do Egito, Ptolomeu Filadélfio, fará um acordo com o rei do norte, Antíoco Tel. Nesse acordo, Ptolomeu Filadélfio, rei do Egito, dará a sua filha Berenice em casamento para Antíoco Tel. A ideia será promover a paz e colocar um neto na linhagem de sucessão do trono. Mas isso não acontecerá porque Berenice e seus servos irão assassiná-los e ninguém será forte o suficiente para salvá-la. Vejam vocês a história aí dos dois, né? Israel no meio. Rei do norte, o Seleusta. Rei do sul, os Ptolomeus. Né? Porque profecia é história escrita antecipadamente e o anjo vai contando para Daniel o que vai acontecer ao seu povo no futuro. E a gente vai caminhando aí por Daniel capítulo 11 até chegar aos nossos dias. Né? Ansioso? Eu também. Vamos para o verso 7. Mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte, e entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Olhe de novo aí, pontos de interrogação na cabeça da gente, né? Quem é esse renovo? Quem é esse rei do norte nesse momento? O que vai acontecer? Quem ele vai vencer, né? Pontos de interrogação para a gente preencher, para a gente ver na história. Nesse período da história, que vai do ano 246 a 221 a.C., o rei do sul é o Ptolomeu III Euergetes. Ele governou o Egito do ano 246 ao ano 221 a.C. E o rei do norte é o Antíoco II Tel, que governou o norte, a Síria, né, do ano 261 a 243 a.C. Quando a gente preenche aí as lacunas, o que a gente consegue ler? Mas de um renovo, o irmão da Berenice, ou seja, da linhagem dela. Ptolomeu III Euergetes, né? Isso tudo lá no Egito, né? Um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do rei do norte. Quem é do rei do norte? O Antíoco II Tel. E entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Quando você lê isso na linguagem de hoje, diz assim: mas pouco depois disso um parente dela se tornará rei e marchará com suas tropas contra o exército do rei da Síria. Entrará na fortaleza dos sírios e os derrotará. Aí você já está percebendo que o rei do Egito agora passa por Israel e vai atacar agora a Síria, o rei do norte, né? Agora vai de baixo para cima. É sempre assim, no meio está Israel sofrendo as consequências. Ora está dominado pelo sul, ora está dominado pelo norte, sofrendo as consequências, né? Aí vem o verso 8. Eu já vou alguns versos antecipando assim para a gente depois fazer a paráfrase de todo. Verso 8 diz: também os seus deuses, com a multidão das suas imagens fundidas, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará como despojo para o Egito, por alguns anos, e ele deixará em paz o rei do norte. Aqui também a gente tem algumas perguntas, né? Quando você põe na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: ele levará para o Egito as imagens dos deuses da Síria, objetos de valor feitos de ouro e de prata, haverá alguns anos de paz entre as duas nações. Vamos colocar aí os personagens.
para a gente compreender melhor. Diz assim: mas de um renovo das raízes dela, um se levantará em seu lugar. Quem é esse? Ptolomeu III, irmão da Berenice. Virá com um exército, ataca o reino do norte em busca de vingança, e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Ptolomeu III, do Egito, é o vencedor nessa guerra, né? Continua dizendo: também os seus deuses, com as suas imagens de fundição, com seus objetos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito. Ele levou muitas imagens de ouro, prata para o Egito. E por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. A guerra durou cerca de 5 anos, de acordo com a história, né? E aí o verso 9 diz assim: mas depois, este avançará contra o reino do rei do sul e tornará para a sua terra. Se você lê na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: mas depois o rei da Síria procurará invadir o Egito, porém ele será derrotado e voltará para a sua terra. Se eu coloco os personagens, no verso 9 diz assim: mas depois este Seleuco, segundo o rei do norte, avançará contra o reino do rei do sul, Ptolomeu III, e tornará para a sua terra. Seleuco II foi derrotado e teve que voltar para a sua terra de mãos vazias. Já vou colocar aí com as minhas palavras, a paráfrase, né? Diz assim: um parente da Berenice, estou colocando aí do verso 7 ao verso 9. Um parente da Berenice, Ptolomeu III, irá atacar a Síria para vingar a sua irmã. Ptolomeu será vencedor e voltará para o Egito com grande despojo. A guerra irá durar alguns anos, né? Nós vimos aí 5 anos. Algum tempo depois, Seleuco II, rei da Síria, atacará o Egito em vingança, mas será derrotado e voltará para a sua terra. Então veja, agora é o contrário. O norte vem tentar atacar o Egito, o sul. Israel no meio. E Miguel protegendo o povo de Israel. Às vezes eles sofriam as consequências dessa guerra, né? E esses outros dois, devemos lembrar que sempre tem um anjo mau por trás deles, né? Sempre tem um anjo mau por trás deles. Interessante, né? Como esses Seleus, esses ptolomaicos guerreavam, né? E o anjo foi antecipando essas guerras. Uma guerra prolongada em Israel. Parece que aquele lugar nunca parou de ter guerras, né? Ah, o demônio odeia aquele lugar, viu? Porque é o lugar que Deus escolheu. Foi ali que Jesus nasceu. Ali que nasceu o cristianismo, né? E ele tem que fazer alguma coisa, né? Com certeza. O livro Daniel, o profeta messiânico, diz o seguinte: a aliança entre os Seleucidas e os Ptolomaicos durou algum tempo, já que os sucessores Ptolomeu II Filadélfo e Antíoco II o Divino mantiveram o acordo. Essa harmonia desapareceu quando Antíoco II se divorciou de Laodice para se casar com Berenice, filha de Ptolomeu II. O casamento durou apenas até a morte de Ptolomeu II, pois Antíoco voltou a se casar com Laodice. Laodice assassinou Antíoco, Berenice e seu filho e todos os seus servos. Dessa maneira, como antecipou a profecia, a princesa Berenice não pôde reter a força do seu braço de Antíoco II, a tal ponto que ele mesmo não permaneceu, e a princesa ptolomaica Berenice, que tinha ido ao norte para promover a paz, foi entregue junto com aqueles que foram com ela, incluindo seu filho, conforme Daniel 11, verso 6. Uma afronta dessa natureza não iria passar despercebida e nem tolerada pela dinastia ptolomaica. Portanto, Ptolomeu II Euvergetes, o benfeitor, no ano 246 a 221 a.C., decide vingar-se de acordo com Daniel capítulo 11, verso 7. Sua ação foi avassaladora contra os sírios, como conta Daniel nos versos 7 a 9. A história registra essa guerra contra a Síria e a captura de sua capital. Como diz o verso 7, entrará na fortaleza. As coisas permaneceram assim por algum tempo, durante o reinado de Ptolomeu III, mas não tardou muito para a dinastia Seleucida buscar vingança. Vejam que as coisas vão sendo contadas, né? Vão sendo contadas.
E nós vimos ali que Ptolomeu volta com despojo, né? Traz ali um despojo de prata e ouro. Existe um decreto em uma estela, o decreto de Canopus, que foi datado do ano 239 a 238 a.C., que aparece em uma estela no Museu do Cairo e foi feita em honra e louvor a Ptolomeu III. Diz ali, e as imagens sagradas que foram carregadas da terra pelos persas, o rei, depois de sua campanha no estrangeiro, as recuperou para o Egito e as levou de volta aos templos de onde elas haviam sido levadas. E em honra a Ptolomeu III, eles fizeram um portal. O portal de Ptolomeu III, que aparece lá no templo de Karnak, no Egito. Ainda hoje estão ali nas ruínas, esse portal de Ptolomeu III, né? Ali o sacerdócio egípcio louva Ptolomeu e sua esposa como deuses benfeitores. É por isso que eu digo que atrás dessas pessoas, desses personagens, está o anjo mau. Está um espírito do mal, um anjo mau, né? Porque esse é o grande conflito. É o grande conflito entre Miguel, Jesus e o dragão, e Satanás, né? Nós vimos aqui quando estudamos Daniel capítulo 10, e eu vou repetir sempre, Efésios 6, verso 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é complicada. E ela vem de longa data, né? Quando você lê, por exemplo, a história da Bíblia, aparece um personagem chamado Nimrod. Ele foi o construtor da Torre de Babel. Nimrod significa o rebelde. Veja que, influenciado também por Lúcifer, né? Foi construir a Torre de Babel ali, influenciado por Lúcifer. E é dito sobre ele, escrito por Joséfos, foi um historiador do passado, né? Ele diz assim, ora, foi Nimrod quem os incitou a tal afronta e desprezo a Deus. Ele era neto de Cão, filho de Noé, um homem ousado de grande força de mão. Ele também transformou gradualmente o governo em tirania, não vendo outra maneira de desviar os homens do temor de Deus, senão levá-los a uma constante dependência do seu próprio poder. Ou seja, ele se achava meio Deus, né? E ele construiu a Torre de Babel, e aí vem o nome Babilônia, que na Bíblia significa confusão e está conectada com Satanás. Quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 13, capítulo 14, você vê ali falando de Babilônia, mas também de Satanás, de Lúcifer. Diz lá, 14, 12 a 14. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltaria o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Né? Esses reis, eles se achavam Deus. Por exemplo, Alexandre o Grande, em muitas moedas, medalhas, ele é retratado como o Deus Sol. Alexandre o Grande. E agora, no portal do Ptolomeu III, lá no templo do Karnak, o sacerdote egípcio louva Ptolomeu e sua esposa como deuses benfeitores. Deuses benfeitores. São deuses com letra minúscula, né? Ligados a Satanás. Esse Ptolomeu ficou conhecido como Ptolomeu III Euergetes, que significa Ptolomeu III o benfeitor. Ele havia trazido de volta os deuses, os ídolos. O Egito sempre foi uma nação identificada como uma nação pagã e idólatra. Quando Moisés se enfrentou com o faraó do Egito séculos antes, o faraó disse com desdém, não conheço Deus. Essa seguramente foi uma declaração ateísta, né? Vamos tentar resumir esse pedaço aí do que estudamos até agora, né? Estamos estudando aí do verso 3 até o verso 9. Vamos fazer um resumo aí para a gente tentar entender. Diz assim, no Império Grego, agora dividido, os conflitos continuam.
Mas do ponto de vista de Israel, o anjo vai contando o que ocorreria ao reino que está ao norte de Judá e ao sul de Judá. Um dos generais de Alexandre, que a princípio esteve a serviço do rei do Egito, se torna agora o rei do norte. Seu nome é Seleuco I Nicator. Como os conflitos continuam entre os dois reinos, e Ptolomeu Filadelfo do Egito, procurando estabelecer a paz, dá sua filha Berenice em casamento ao rei do norte Antíoco Tel. Berenice acaba sendo assassinada e seu irmão Ptolomeu III Euergetes invade a Síria para vingar a morte da irmã. Ele vence o conflito e traz para o Egito um grande despojo. Depois de algum tempo, Seleuco II invade o Egito, mas é derrotado por Ptolomeu III e volta para a sua terra. Veja como é que o anjo vai contando isso antecipadamente, antes que os fatos acontecessem. Porque profecia é história escrita antecipadamente, né? Vamos agora para Daniel 11, 10 a 12. Vamos colocar já 3 versos aí. Diz assim: os seus filhos farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul. Então este se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele. A multidão será levada e o coração dele se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. Quanto ponto de interrogação temos aí, né? Quantos personagens para colocar nesses 3 versos. Vamos ver na nova tradução da linguagem de hoje, quem sabe ajuda um pouco. Vamos lá. Os filhos do rei da Síria se prepararão para a guerra e organizarão um exército. Um exército poderoso. Um deles sairá com as suas tropas para conquistar o Egito e arrasará tudo como se fosse uma enchente. Invadirá o Egito e atacará a fortaleza do rei. O rei do Egito ficará tão furioso que sairá com seu exército e atacará os sírios, que se entregarão aos egípcios. O rei do Egito ficará muito orgulhoso por ter derrotado os sírios e por ter matado tantos soldados, mas o seu poder durará pouco. Olha, ficou mais fácil aí de entender, né? Essa guerra é uma guerra interessante. Era muito famosa na história. É a Batalha de Ráfia, que aconteceu no ano 217 a.C. O rei do norte era Antíoco III e o rei do sul era Ptolomeu IV. E foi uma guerra que foi usado elefantes, sabe? Ai, ai, ai. Eram os tanques de guerra da época, né? Esses 3 versos tratam da Batalha de Ráfia, que ocorreu em 217 a.C. Os 2 filhos de Seleuco II, o primeiro chamado de Seleuco III Seraúno Soter, e o segundo chamado Antíoco III o Grande, se prepararam para uma grande batalha contra o Egito. Seleuco III Seraúno Soter governou por um curto período, do ano 226 a 223 a.C., mas nesse período iniciou a preparação do seu exército para invadir o Egito durante uma campanha na Ásia. E durante uma campanha na Ásia Menor foi assassinado. Aí o seu irmão, o Antíoco III, o Grande, assume o governo. Ele governa de 223 a 187 a.C. E embora tenha tido êxito em muitas campanhas, o anjo Gabriel já havia predito que ele não sairia vencedor. O rei inimigo no Egito era Ptolomeu IV Filopator. E aí a história conta que no dia 22 de junho de 217 a.C., os 2 inimigos se encontraram em Ráfia, próximo à fronteira da Síria com a Palestina. Políbios, historiador desse período, afirma que Antíoco tinha cerca de 62 mil soldados de infantaria, 6 mil de cavalaria e cerca de 102 elefantes. Elefantes. Os elefantes faziam parte dessa guerra. Era o tanque de guerra daquela época, né? Amiano Marcelino, correspondente de guerra romano, escreveu: elefantes medonhos, em virtude de seus corpos cheios de dobras e carregados com homens armados, constituem um espetáculo hediondo, mais apavorante do que qualquer outra forma de horror.
Um ponto interessante a destacar em relação a essa batalha é que os dois exércitos usaram elefantes. Parece que esses animais eram os tanques de guerra da época, os sírios com 102 elefantes e os egípcios com 73 elefantes, treinados para confundir a cavalaria e prover fortalezas móveis elevadas. E a história conta que Antíoco III perdeu 10 mil homens de infantaria e 300 de cavalaria, e cerca de 4 mil de seus homens foram feitos prisioneiros. Que coisa, né? Vamos preencher então aí os personagens? Daniel 11:10 diz assim: os seus filhos, os dois filhos de Seleuco II, era Seleuco III e Antíoco III o Grande, farão guerra e reunirão numerosas forças. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo e passará adiante, e voltando à guerra, a levará até a fortaleza do rei do sul, que é o Egito, né? Aí o verso 11, colocando os personagens, diz assim: então este, o rei do sul, Ptolomeu IV, se exasperará, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, Antíoco III. O Egito contra-ataca, né? E esse Antíoco III porá em campo grande multidão, 62 mil soldados de infantaria, 6 mil de cavalaria, mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele, ou seja, do rei do Egito. 10 mil soldados de Antíoco III, o rei do norte, foram mortos na batalha contra Ptolomeu IV, o rei do Egito, ou o rei do sul. Né? E aí vem o verso 12, com os personagens. Diz assim: a multidão será levada. Cerca de 4 mil soldados de Antíoco III foram feitos prisioneiros do Egito. E o coração dele se exaltará, o de Ptolomeu IV, porque ele venceu, né? O rei do Egito, o rei do sul. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. O Ptolomeu IV, ele era um devasso. E por isso ele não conseguiu continuar o sucesso, né, que ele teve. Está entendendo aí, Daniel 11, o anjo contando a história de Israel e aqueles países em torno ali, né? Vamos aqui colocar um paráfrase, ou seja, com as minhas palavras, Daniel 11, 10 a 12. Diz assim: Seleuco III e Antíoco III, filhos de Seleuco II, planejarão para uma grande guerra contra o Egito. O rei do Egito, Ptolomeu IV, sairá para a guerra contra Antíoco III. Apesar do grande exército de Antíoco III, ele perderá a batalha e grande número de soldados morrerão e outros serão feitos prisioneiros. Apesar de vencedor, Ptolomeu IV, rei do Egito, não terá sucesso todo o tempo. E aí vem o verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isso é de anos, virá à pressa com um grande exército e abundantes provisões. Olha, a coisa não terminou ali. Né? O Egito venceu, mas aí os sírios, os seleucidas, eles ficaram mordidos. Né? E aí, diz a história, que Antíoco III não desanimou com a derrota em Ráfia. Expandiu mais ainda o reino do norte, mas como tinha ambição de se tornar mandatário de todo o antigo império de Alexandre, se preparou para mais um ataque ao reino do sul, o Egito. O governador, ou rei do sul, era um menino, com 5 anos de idade, Ptolomeu V Epifânio. E é óbvio que Antíoco III acreditava poder vencer o Egito facilmente. Venceu um menino, vou vencer. E aí ele começou a se preparar. Já tinha vencido tantas guerras lá no norte, né? Vamos para o sul. E no ano 201 a.C., ele invadiu a Palestina novamente, ou seja, passa por Israel de novo, né? E ele derrotou os egípcios na batalha de Pânias. E nesse período, Antíoco toma do Egito a Celecira e a Palestina. Por esse tempo, Antíoco garantiu aos judeus a liberdade de culto e permitiu-lhes cobrar impostos destinados ao Templo de Jerusalém. Veja que dá a impressão que em algum momento um desses reis até parece ser bonzinho com o povo de Israel, né? Lê do engano, nem sempre é isso que acontece, não. Vamos ver aí o verso 13, com os personagens. Diz assim:
Porque o rei do norte, Antíoco III, tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isso é de anos, foram cerca de 16 anos, em uma outra batalha, a Batalha de Pânias, virá à pressa com grande exército e abundantes provisões. Vejam vocês alguns detalhes antes da gente continuar, que é importante você saber para você falar assim, será que eu estou perdendo tempo vendo todos esses detalhes que já passaram? Sim, já passaram, mas o anjo contou isso para Daniel, era o futuro do povo de Israel. E quando a gente olha para o passado e vê como o anjo contando com detalhes o que aconteceu, claro, ele omitiu os personagens, embora possivelmente soubesse, né? Até o nome, quando é necessário, Deus diz, ele disse o nome de Ciro, praticamente 100 anos antes de Ciro nascer, né? Então Deus sabe todas as coisas. Mas veja alguns pontos importantes para a gente colocar na nossa mente aqui. O anjo Gabriel está contando a Daniel o que aconteceria ao povo dele, povo de Israel, no futuro. Daniel 10, verso 14. O anjo Gabriel disse que a mensagem era sobre uma grande guerra, uma guerra prolongada. Está até os dias de hoje. E vai permanecer até o final, quando vai ser uma uma guerra tremenda. Alguns dizem que é o Armagedon, né? Um outro ponto. O anjo Gabriel disse que tinha lutado contra o príncipe da Pérsia e o príncipe da Grécia, que na verdade eram anjos maus trabalhando por trás daqueles reinos. Então, por trás desses reinos, temos anjos maus trabalhando, porque a nossa guerra não é contra carne e sangue, diz a Bíblia, mas contra os principados e potestades, as forças do mal, de acordo com Efésios. Profecia é a história escrita antecipadamente. E quando a gente lê esses primeiros versos de Daniel 11, do verso 1 ao verso 13, podemos dizer que esses primeiros versos de Daniel 11, 1 a 13, têm uma interpretação que é aceita por quase todos os estudiosos das profecias de Daniel. A partir do verso 14, no entanto, existem diferentes interpretações. E aí é um problema, né? Qual interpretação está certa? O professor PhD Gerhard Piffendal, ele é PhD em Velho Testamento, escritor de vários artigos, já escreveu uma lição da Escola Sabatina sobre Daniel, né? E livros sobre o mesmo assunto. Ele diz que mesmo dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, encontramos diferentes interpretações em Daniel 11. Então, o que eu estou falando para você pode ser que um autor pense diferente. E agora, hein? Mas até aí todo mundo pensa igual, o que é uma grande ajuda. Nós já vimos, quando coloca as profecias uma ao lado da outra, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8 e 9, nós vimos aí que todas elas têm uma conexão com Daniel, capítulo 11. Esses reinos vão aparecendo ali, a Medopérsia, a Grécia. Nós estamos agora na Grécia, né? O período ali do ventre, de bronze, o período do leopardo, o período do bode, o período da Grécia, é o que estamos estudando agora, né? Agora, em que ponto da história os romanos, que é o próximo reino, né, Roma, vai entrar na história? Em que ponto da história o papado vai entrar aí no Daniel 11? E esse é o problema. Em que ponto da história chega no nosso tempo? Esse é o problema, né? Diferentes interpretações. Por exemplo, o verso 14, o comentário bíblico adventista e C. Mervyn Maxwell, que escreveu Daniel, uma nova era nas profecias de Daniel, eles dizem que os romanos começam no verso 14. Já o Roy Alan Anderson e o William Shea escreveram um livro sobre Daniel também, eles dizem não, começa no verso 16. Já o Jacques Ducan, que tem até um livro traduzido em português também, né? Segredos de Daniel, ele coloca o papado brevemente já no verso 4. Olha lá atrás, né? E no verso 5, ele vai assim colocando já o papado. Bem diferente, né? Maxwell aplica os versos 21 a 45 ao papado. Já o Shea, William Shea, diz que o papado entra na história no verso 23. Peirce, que é um australiano, estudioso também, escritor de livros, né? Ele diz que é no verso 30.
E o comentário bíblico adventista e Anderson acha que no verso 31 que a gente vai conseguir discernir as atividades do papado. E aí você me pergunta, e você, Jonathan? Qual a sua interpretação de Daniel 11? Eu disse para vocês que eu ia usar Daniel 11 literalmente, porque é assim que eu acredito. O anjo foi contando e foi omitindo os personagens. Alguns ainda colocam simbolismo ainda, né? Simbólico, né? E talvez dá para tirar lições simbólicas, mas eu vou usar literalmente. Eu vou usar a interpretação que faz mais sentido para mim, sabe? Eu fui analisando vários livros, vocês viram que eu citei vários livros aqui, né? Eu tenho lido vários desses livros e tenho analisado. Pode ser que você concorde, pode ser que não concorde, né? Mas antes de tomar a decisão, peça a Deus sabedoria, oração, pesquise outros livros sobre o assunto, né? Peça a Deus em oração para entender. Né? Ellen White diz o seguinte no livro Desejado de Todas as Nações. Ellen White diz que o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amós 3, verso 7. Ao passo que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, de acordo com Deuteronômio 29, verso 29. Deus nos tem dado essas coisas e sua bênção acompanhará o estudo reverente das escrituras proféticas apoiados de oração. Deixe-me dizer uma coisa para vocês. No período desses dois reis, o do norte e o do sul, inicia um processo de transição para um novo império mundial, que vai ser o Império Romano, né? De acordo lá com a estátua, lembra? Vai passando o próximo império que vem é o romano. Após ter vencido os egípcios na Batalha de Pânias, em 200 a.C., o Antíoco garantiu aos judeus a liberdade de culto. Permitiu para que eles cobrassem impostos para o Templo de Jerusalém. Mas não pense que ele se converteu, não. Ele foi muito ruim também. Ele criou um culto em torno de si e de sua esposa. Ou seja, ele seguiu o exemplo de Lúcifer. Ele desejava a adoração de si próprio, né? E aí, no ano 198 a.C., o Antíoco invadiu partes do reino de Pérgamo e em 196 a.C. a Trácia, que proclamou como sua. Essa invasão trouxe problemas com Roma e, para piorar a situação, Antíoco acolhe na sua corte Aníbal, que era inimigo de Roma. Em 191 a.C., ele foi derrotado pelos romanos na Termópilas, abandonando a Europa. Como os conflitos continuam entre os dois reinos, e posteriormente, em 189 a.C., Antíoco foi definitivamente vencido na Batalha de Magnésia e perdeu toda a Ásia a oeste de Tauro e deixou de ter influência no Mediterrâneo. Então, Roma começa a crescer em poder. É por isso que alguns acham que aqui já começa Roma. Mas, na verdade, toda transição é assim, né? Numa linha do tempo, não é assim um corte. Termina esse, começa esse. Um vai perdendo o poder e o outro vai subindo o poder. Por isso que fica meio confuso. Mas o anjo sabia das coisas. Veja o que diz o verso 14. Vamos continuar o nosso estudo, pelo menos terminar aqui a parte da Grécia, né? A parte da Grécia. Diz assim: naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentro do teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Então aqui começa a entrar o quê? Roma. Né? Lembra que Daniel 7 fala de um animal aterrorizante, assustador e muito poderoso que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Era um animal que simbolizava Roma, um animal com 10 chifres, né? Um animal tenebroso, né? Então eu posso pegar aqui esse texto e já colocar o Império Romano aqui também entrando, é verdade. Diz assim: naqueles tempos se levantarão muitos contra o rei do sul, que é o Egito. Também os dados à violência dentro do teu povo, o Império Romano, que depois vai ser violento contra Israel, né? Vai perseguir o povo de Deus, chegou a matar inclusive Jesus Cristo, né? Se levantarão para cumprirem a profecia. Qual a profecia? De Daniel 2, que são as pernas.
de Daniel 7, que é um animal terrível e espantoso, Daniel 8, que é aquele chifre que vai crescendo, mas cairão, quer dizer, vai passar também o Império de Roma, né? E aí o verso 15 diz assim: o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. E eu vou usar aqui um trechinho do livro do pastor, professor, PhD, William Shea, um guia do leitor de Daniel. Diz assim: a campanha que melhor preenche essa profecia é a campanha de Antíoco IV, em 169 a.C., contra o Egito. O alvo daquela campanha foi cercar a cidade de Pelúcio, uma grande cidade que guardava a entrada do delta do Egito, no lado oriental. Pelúcio sentiu o ataque das tropas de Antíoco IV, que conquistou metade da parte oriental do delta. Mas acabaram voltando para a Síria por causa do inverno, de 169, 168 a.C. Isso foi um grande erro estratégico, fazendo com que o poder seguinte entrasse na profecia. Então você tem a cidade de Pelúcio, tá vendo? É bem no comecinho do Egito ali, no delta, né? Essa cidade de Pelúcio foi invadida e praticamente os persas, o rei do norte, estavam vencendo ali, os Seleucidas, né, estavam vencendo. Mas começou o inverno, eu nem entendo direito, porque o inverno naquela região ali não é tão severo. Pode, é verdade, em alguns momentos nevar, mas eles decidiram voltar, e isso foi um erro, né? Então nós temos aí agora uma guerra do rei do norte contra o rei do sul, ou seja, Antíoco IV Epifânio e o rei do sul, Ptolomeu VI Filometor, né? E Israel no meio, protegido por Miguel, o grande príncipe. E o diabo louco da vida usando essas pessoas que querem adoração, né? Na verdade, esse Antíoco IV Epifânio, ele se achava a encarnação de Zeus. Depois de vencer o Egito, ele marchou contra Israel com um enorme exército, e em sua arrogância ele entrou no santuário e levou o altar de ouro, o candelabro, a mesa dos pães da proposição, os vasos, os incensários, o véu, os ornamentos dourados na fachada do templo, que ele raspou completamente, e então foi para sua terra levando tudo. E ele derramou muito sangue. Ele era muito arrogante. Ele se sentia um deus. Por quê? Porque o dragão estava por trás dele. Lúcifer influenciava esse homem, né? Então, o verso 15 eu posso colocar os personagens da seguinte maneira: o rei do norte, Antíoco IV, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do Egito não poderão resistir, nem o povo de Israel, o povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então, eu vou colocar aqui a Grécia durante esse período, dos versos 3 ao verso 15. Nesse período nós vamos ter o Império Grego, que dura do ano 331 ao ano 168 a.C. É o período que na estátua, em Daniel 2, é ali o ventre de bronze. É o período que em Daniel 7 é o leopardo com 4 cabeças. É o período em que em Daniel 8 é um bode. Esse período da Grécia vai do verso 3 ao verso 15 de Daniel 11. É sobre isso que o anjo está falando e profetizando o futuro de Israel a Daniel com detalhes impressionantes. Ah, que coisa impressionante, né? Quando a gente coloca, então, um quadro meio geral, você percebe, então, a Medo-Pérsia em Daniel 11 é o verso 2. A Grécia em Daniel 11 é do verso 3 ao verso 15. Eu estou colocando aí a minha interpretação. Vocês perceberam que existem autores que diferem um pouco. Mas após estudar e ler, eu acho que essa é a melhor interpretação para se colocar o Império Grego. Tá bem? Então, colocando a nossa linha do tempo, já passamos a Medo-Pérsia,
que vai do ano 539 a 331, e está descrita lá em Daniel capítulo 11, verso 2, com alguns detalhes, mas ali foi mais rapidamente. Já o Império Grego, mais detalhes ainda, né? Imperador do Norte, do Sul, as divisões, não é? Vai do verso 3 ao verso 15, a Grécia, do ano 331 a 168. Lembre-se, tudo isso conectado ao povo de Israel. Daniel 11 é o anjo contando o futuro desse país, dessa terra, o povo de Daniel, o povo de Israel. O que ia acontecer com eles? Uma guerra prolongada. E Ellen White diz: o mundo está agitado pelo espírito de guerra. A profecia do capítulo 11 de Daniel atingiu quase o seu cumprimento completo. Logo se darão as cenas de perturbação das quais falam a profecia. Eu acho que a perturbação já está começando, né? Com essas guerras que nós estamos vendo aí, ali cercando Israel, né? Aviões de Israel para um lado para outro. Eu vi essa semana notícia que os aviões de Israel passaram em velocidade supersônica para aquele estrondo, né? Para mostrar que eles estavam protegendo ali o seu país. Vi também o Irã ameaçando a enviar drones e foguetes, né? Para destruir Israel. Israel se preparando para uma grande guerra. Essas são as notícias de hoje, uma guerra prolongada. Nós vamos chegar nos dias de hoje. Você não perde por esperar. Eu fico olhando o que está acontecendo e falo assim, nossa, as profecias estão se cumprindo. A profecia do capítulo 11 atingiu quase o seu cumprimento final. Breve vai chegar Daniel 12, verso 1, que é a volta de Jesus. Por isso que eu digo, chegou a hora da volta de Jesus. Que maravilha, né? Ai, pena que já acabou hoje, viu? Mas a gente vai continuar. Próximo estudo, vamos ver o período romano, que também está descrito lá em Daniel 11, com detalhes, personagens. Até Cleópatra aparece ali. Acredita nisso? O anjo sabia das coisas. Ele sabia o que ia acontecer e foi profetizando. Se você gostou do estudo, por favor, deixe aí o seu like, compartilhe com outras pessoas, se inscreva no canal, faça parte dessa família que estuda as profecias. Mas antes de eu ir hoje, eu vou orar com vocês, tá bem? Vamos orar. Querido Pai Celestial, eu louvo o Teu nome porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre. Como ficamos impressionados como o Senhor sabe o futuro, o Senhor controla os eventos, o Senhor controla a história. Senhor, nos ajude a fazermos parte da história do povo de Deus que vai para o céu. Nos prepare, nos purifique, nos livre do mal desse mundo cheio de guerras, dominado pelas potestades do mal. Que os teus anjos nos defendam, que Miguel seja o nosso defensor também. Eu coloco essas pessoas que estão estudando as profecias nas tuas mãos. E eu peço em nome de Jesus. Amém. Olha, se você ainda não assistiu os episódios anteriores, volte atrás e assiste. Daniel, desde o começo até chegar agora, você vai entender melhor do que estamos falando aqui. E também estamos estudando o livro de Marcos, né? Muito importante. E outros livros, outros estudos que temos aqui, inclusive alguns são livros da Bíblia, como Efésios e outros mais, mas também temos aqui estudos proféticos sobre os 6.000 anos. Então, assiste os vídeos aqui do canal Chegou a Hora, divulgue para outras pessoas. Eu quero aumentar o número de estudantes de profecia e pessoas que sabem o que vão acontecer no futuro. Porque profecia é a história escrita antecipadamente, Deus dizendo o que vai acontecer. E Paulo diz, não desprezeis as profecias. Ainda mais agora, porque chegou a hora da volta de Jesus. E você diz o quê? Você diz, eu quero ir com ele, né? Maranata. Escreva aí nos comentários, eu quero ir com Jesus. Eu quero continuar estudando, né? Se você gostou do programa, comente aí. Se você tem alguma observação, comente. Eu quero ouvir de você também o que você está achando. Tenho tentado responder as perguntas àqueles que fazem. Espero que Deus me ajude a fazer o melhor ao responder as perguntas daqueles que escrevem aqui no chat do YouTube.
tá bom? Que Deus abençoe vocês. Nos vemos em breve, hein? Até o nosso próximo estudo.